na tua presença. Suplicamos que o teu Santo Espírito esteja entre nós, como tem estado, e que permaneça entre nós, segundo o teu santo querer, Pai Santo. O Senhor tem nos falado de várias maneiras. O Senhor tem falado através dos teus servos, o Senhor tem falado através dos teus profetas, e o Senhor tem falado por meio de tua santa e gloriosa palavra. Essa mesma palavra, ó Pai, que nós te suplicamos agora, venha ser-nos edificado por ela. Tão somente essa palavra venha encontrar no nosso coração o terreno perfeito para que possa germinar e assim dar os frutos necessários. Pai querido, te agradecemos porque aqui estamos entre irmãos para sermos edificados por meio de teu Santo Espírito, através de tua palavra, ministrada pelo teu servo, irmão Ramos. De igual modo, te suplicamos sobre a vida dele uma porção dobrada do teu Espírito, para que venha ele, ó Pai, trazer as verdades profundas da tua santa palavra, do teu santo evangelho. E esse mesmo evangelho que foi pregado no passado, que transformou vidas, venha transformar vidas hoje e sempre. A nós que ouviremos agora com nosso irmão Ramos e os demais que ouvirão depois nesta gravação. Suplicamos também pela vida daqueles que se encontram acometidos de qualquer enfermidade, seja ela de patologia física ou mesmo espiritual. Te suplicamos, Pai amado, que o Senhor estende os teus braços santos de amor, trazendo a divina graça e restauração, e de modo especial também pelos nossos irmãos que têm decidido entregar a vida a Ti e descer as águas. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha fortalecê-los, cada um deles nessa jornada, de igual modo a nós e os nossos familiares. Proteja os nossos pequenos e os nossos idosos, e guarda-nos, ó Pai, como tem nos guardado, debaixo de Tua mão santa e protetora. Abençoe-nos nessa hora, nessa ministração, através do Teu Espírito, e por meio do Teu servo, irmão Ramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, o estudo de hoje, capítulo 4 da carta de Efésios. Eu gostaria de começar esse estudo, primeiramente, com a oração final do capítulo 3 de Efésios, né? 3,14, que eu acho que vai apresentar bem o capítulo, né, e toda a ideia que eu quero propor para os irmãos aqui no estudo essa noite. Então diz ali: por essa razão eu dobro os joelhos diante do Pai, Efésios 3,14, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra, para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vos sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Com essa oração, Paulo encerra o capítulo 3 de Efésios e nos coloca numa posição, né, preparatória
para iniciarmos o capítulo 4, né? Porém, irmãos, antes de iniciar o capítulo 4, mais uma vez eu quero pedir licença para os irmãos aqui, para uma breve lembrança, assim, do que das cartas. As cartas de Paulo, elas são extremamente, diria assim, provocativas, né? No sentido em que ele aborda temas até então pouco ou praticamente nada abordados. Então, em Romanos 3, 21, ele começa apresentando a justificação pela fé. Então, diz ali assim, ó: agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, sendo que todos que pecaram e todos que estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, em Romanos, Paulo discorre sobre a justificação pela fé. Ainda em Romanos, no capítulo 8, na abertura do capítulo 8, Paulo nos diz assim, sobre a vida no Espírito: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. Deus, enviando o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo vai conduzindo, né, a explanação sobre a justificação pela fé, assim como foi com Abraão, e vai introduzindo, né, esse assunto, né, da vida espiritual. Fala ainda em Romanos 12 sobre a questão do culto espiritual, né? Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então aqui Paulo instrui, né, na carta aos Romanos sobre o processo, né, do culto espiritual, como nos elevarmos, nos entregarmos, né, nos oferecemos ao Criador, né? 1 Coríntios 2:10, ele fala assim: a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E eu estou pedindo licença para os irmãos para repassar esse conteúdo que já foi lido e muito bem explanado aqui no grupo pelos irmãos, mas é só para eu sintetizar essa ideia que vai ter tudo a ver, vai se juntar com o capítulo 4 de Efésios, tá? Ainda em Coríntios, Paulo nos fala da diversidade de carismas, dos dons do Espírito, e nos diz assim, no capítulo 12, capítulo 12, com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito.
Então, Paulo mantém essa constância, né? E aqui ele começa a conduzir, né, a explicação, a orientação, para que sejamos a unidade em Cristo, né? Então, ele usa o exemplo do corpo, né? No capítulo 13, Paulo fala da caridade, né? De todos os carismas, de todos os dons, mas que a caridade ou o amor, né, é que mais importa, né? Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade, é o amor. Então, aqui Paulo vai juntando e organizando esse corpo, né? Que vai se construindo a partir de cada um de nós, pela presença do Espírito Santo, em cada um de nós vamos nos unindo na comunhão do Espírito Santo e formando e construindo esse corpo. Em Gálatas 5, Paulo discorre sobre a liberdade cristã. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar. Desculpa, eu estou aqui lendo Coríntios. Gálatas 5, agora sim. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Né? Então, Paulo, aqui, uma vez organizado o corpo, né, aí ele vai instruindo que fomos libertos, né, para permanecermos livres, para sermos livres. Portanto, né, não devemos voltar ao jugo da escravidão, né, as coisas que eram velhas, né. E chegando em Efésios, a gente passou os capítulos 1, 2 e 3, aonde fala ali no capítulo 2 da salvação gratuita em Cristo. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1. Neles vivíeis outrora, portanto, a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando aceitamos Cristo em nosso coração, em nossos corações, então obtemos a salvação gratuita, mas é preciso permanecer nesse processo, né? Porque somos tentados e vivemos na carne ainda, né? Mesmo como o espírito ainda vivendo na carne, então somos tentados, né, ao pecado. Então é preciso permanecer firmes. Chegando em Efésios 4, né, acho que a tônica da carta aos Efésios, assim, nessa carta Paulo exorta, né, a comunidade de Éfeso, assim, uma atitude um pouco mais aguerrida, no sentido de não serem tão passivos, de esperar as coisas acontecerem, mas tomarem a rédea das coisas para eles, né? Então, no capítulo 4, né, diz ele assim: exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a gente pega esses primeiros versículos aqui, a gente observa que aqui Paulo deu um passo adiante, né? Então, assim, se
Se já existe uma vocação, se já fomos chamados a uma vocação, né? Então assim nós devemos andar, de acordo com essa vocação, né? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros com amor e, sobretudo, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então não sejamos nós, né, causa de discórdia, ao contrário. E aqui, logo de início, Paulo já volta a introduzir essa questão da unidade do Espírito. Então, se anteriormente ele usou o exemplo do corpo, né? Aqui ele começa falando em unidade do Espírito. E fala, há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, aqui, Paulo amarra todas as coisas, né? Então, se eu pego o andamento das cartas anteriores, né, e chego até aqui, eu percebo que Paulo, ele tem um cuidado de amarrar mais ainda a questão da unidade do Espírito, né, e a importância de andarmos conforme a vocação a que fomos chamados, a que fomos tocados, né? Então, a unidade é o objetivo, né? Então, primeiro, eu como indivíduo me fazer um com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mas eu também, com o próximo, me fazer um pela comunhão do Santo Espírito, né? Então, Paulo ele vai completando essa ideia de unidade, né? Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Paulo já havia explicado em Coríntios, nas cartas aos Coríntios, sobre os dons, os carismas, né? E de fato, né? Hoje à tarde, enquanto a gente estudava com a irmã Michele, a gente falava sobre isso, né? Que a cada um é derramado, é dado um dom e é gratuito, para que esse então, né, use esse dom em favor das obras do Criador. A uns é dado o dom da ciência, outro é o da profecia, outro é o dom das línguas, e são vários os carismas também. Mas, independente de quais sejam carismas, né, o que Paulo orienta aqui é que nessa diversidade de dons e carismas, que nós procuremos nos unir, e cada um, como se fosse um ingrediente de uma receita maior, né, fosse contribuindo com a sua parte, né, e todas as partes, cada parte é importante igualmente, né. Então Paulo aqui, ele destaca muito isso, né, que a graça que cada um recebe, né, ela é importante igualmente para a construção, né, para a edificação dessa obra do Senhor, para a formação desse corpo, né, em Cristo Senhor. Então, não que devamos nos unir porque esses têm o dom da ciência, junta todo mundo aqui. Esses outros têm o dom de língua, junta todo mundo ali. Não é isso, é ao contrário. Paulo orienta ao contrário, né, que esses dons, os carismas, sejam todos eles usados em prol da mesma obra, né, e justamente nessa diversidade de dons e carisma. O que significa? Continuando ali, né, versículo 9. O que significa? Subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas.
E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui Paulo nesse capítulo, né, em especial, ele procura sintetizar, né, tudo que ele já havia explanado nas cartas anteriores às outras comunidades. Aqui parece que Paulo consegue sintetizar muito bem o propósito de tudo isso. Se o Criador ele distribui os dons, né, para que todos eles trabalhem em prol dessa obra, né, da formação, da edificação do corpo de Cristo, né? E é incrível, porque cada um é santificado a partir dessa graça, a partir desse dom que é recebido, que é manifesto. Por isso que somos tocados, por isso que é Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos, né, para que se manifeste o dom que Ele mesmo, né, distribuiu a cada um de nós. E então é incrível, porque a carta aqui, a orientação de Paulo se encaixa, fecha, né, perfeitamente, né? Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, assim, se somos justificados pela fé, e Paulo fala, né, que nós somos obrigados a acreditar naquilo que não vimos ainda, mas a gente sente, a gente percebe, e a gente é tocado por isso. E é a justificação pela fé, que é o que nos liga ao Criador, que nos liga através do Senhor Jesus, nos conduz ao Pai, a fé. Por outro lado, né, conforme o próprio Messias introduziu o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele diz assim, então, que se a gente ama o Pai e nele crê pela fé, né, então o amor também me liga ao próximo. Eu só posso me ligar ao próximo não porque eu tenha fé no próximo, que é de carne e é pecador como eu, mas eu posso me ligar a ele pelo amor, né, ou pela caridade, né? Então, aqui Paulo nos liga ao Criador e nos liga ao próximo. E é esse processo de nos conectar ao próximo pelo amor, que é um dom gratuito de Deus que nós também recebemos, né? O amor ao próximo e a fé, o amor ao Pai e a fé em Deus que vai edificando, né? Que vai edificando o corpo de Cristo, né? Então somos cada um de nós uma igreja e unidos, né, pelo amor de Cristo, nós formamos o corpo, né, e ele será a cabeça desse corpo. Então Paulo aqui, ele nos leva assim a uma reflexão extremamente interessante, porque a fé, a unidade da fé no Pai, mas a gente unido ao próximo pelo amor, o mandamento que o próprio Senhor Jesus introduziu, então completa essa obra de edificação do corpo de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. E aqui, em especial, irmãos, Paulo, nas cartas anteriores, ele exalta isso, né? A importância de nós amadurecermos, né, e crescermos, né,
e guardarmos a criança, protegermos a criança, né, mas deixarmos de ser criança. E como unidade, unidos uns aos outros pelo amor de Cristo que nos une, então seremos mais fortes, né, e não ficaremos, como ele diz aqui, né, aos joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina. Acho que é uma das questões assim bastante prementes nesses tempos, né, que até nos coloca aqui hoje nesse grupo exatamente, né, a gente perceber esses ventos de doutrinas, né. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. E aqui, irmãos, é incrível, porque se eu pego a anatomia do homem, né, e começo a observar a quantidade de estruturas que tem, se você pegar um ossículo lá, um ossinho do dedinho do pé, né, um ossinho do dedinho do pé, você fala, mas para que tem esse ossinho? Tira o ossinho, você vai ver que ele vai fazer falta na hora que você for pisar e apoiar a ponta do pé. Sabe? Então, por isso que todas as partes são importantes. Cada carisma, cada dom que cada um recebeu é importante para essa edificação, né, do corpo de Cristo. E é isso e é nisso justamente que a gente precisa manter o foco. Ninguém é maior, menor, ou mais importante, está acima ou abaixo. Nós somos todos de carne, né, e sujeitos ao pecado. Mas, juntando os dons, os carismas de cada um, nós formamos um corpo. E esse corpo, sim, esse é forte e poderoso, porque é o corpo em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, avançando pelo capítulo aqui, no versículo 17, diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os demais gentios. Não andei mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e dureza dos seus corações. Então, aqui, Paulo, ele mesmo que fez essa autoconfissão, né? Ele mesmo duro, perseguidor, foi transformado pelo amor de Cristo. Pedro, outro, né, de cerviz dura, de muito cabeça dura, foi transformado pelo amor de Cristo, né? Então, aqui ele está dizendo, voltando lá no início, ó, exorto-vos, pois eu, prisioneiro, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados. E aqui ele diz assim, ó, né, alienados, né, antes andavam alienados da vida de Deus pela sua ignorância, pela dureza dos seus corações. Então, o que torna o nosso coração duro? Cada um aqui, né, busca no seu pensamento, no seu coração, no seu interior, na sua intimidade, refletir sobre isso. Às vezes o medo nos torna duros, né? O medo de ficar pobre, por exemplo, e a pessoa começa a desenvolver uma atitude reativa ou defensiva em função desse medo, e ela endurece. A raiva endurece os corações, né?
A raiva não precisa ser aquela raiva que chega na ira, né, naquele ódio extremo, mas a raiva que é gratuita. Ah, o cachorro do vizinho fez cocô na grama do meu jardim. Né? Isso, um dia, 2, 3, no terceiro dia a pessoa já está ali, né, indignada, quer dizer, o coração vai endurecendo se a pessoa não prestar atenção. E Paulo aqui está dizendo, esse é o rudimento do homem velho, né? Pois, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes, e, como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Então aqui Paulo, ele tá falando de um processo que não é um processo assim como comentávamos hoje de tarde a irmã Michele. Não é um processo assim, eu fui ali no culto e tive um livramento e voltei e agora eu sou uma pessoa nova. Não é isso que Paulo está falando, né? Paulo está falando assim, a remover o modo de vida anterior. Aí se eu perguntar para cada irmão aqui presente, como que é o seu modo de vida? Como que é o seu modo de vida? Tipo assim, bem prático. Que horas você acorda? O que você come? Qual é a atividade física que você faz? Qual é o horário do que você se alimenta? Você pega sol, não pega sol? Enfim, isso é modo de vida. Isso é modo de vida. E Paulo está falando aqui, né, que precisamos remover o modo de vida anterior. Né? O homem velho que se corrompe, ele que já foi corrompido ao sabor das concupiscências enganosas. Então, a gente ouve dizer assim, né? A Matrix, o sistema, a Matrix, o sistema. Ok, isso a gente ouve dizer o tempo inteiro. Mas, e daí? Eu vou mudar o sistema ou eu vou mudar o homem que eu sou? A pessoa que eu sou? E que processo é esse? Aonde é possível e como é possível? Eu penso que só é possível em Cristo. Eu não consigo ver outra alternativa, né? Então, por isso que Paulo já está falando desde lá de Romanos, né, da questão da importância da justificação pela fé, porque se não tiver o elemento fé, você não muda, não larga o homem velho para se tornar um homem novo, porque você está sempre achando uma desculpa, né? Mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro, né? Para se apegar a alguma coisa desse rudimento que é velho, né? Então, e convida-nos a renovar-nos pela transformação espiritual da nossa mente. Então, o que seria a transformação espiritual que Paulo fala aqui nesse trecho, né? Então, eu penso que a transformação espiritual só é possível através da oração, do estudo da palavra, né? E das reuniões, das conversas, dos estudos, do aprofundamento, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir essa renovação espiritual. Então, Paulo aqui não está falando de teoria, ele está falando de prática, e ele começou o capítulo falando disso, né? Olha ali de novo, convido a andardes de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, o modo digno a que Paulo se refere aqui é o modo do homem novo. É como diria assim, o homem resetado, né?
Dá um reset aí no homem que você é, né? E inaugura esse homem novo, né? Então, lendo esse trecho aqui hoje com a irmã Michele, foi bem interessante, porque a gente vai refletindo sobre muitas coisas, né? Então, assim, se eu parar para pensar, né, que o mundo onde eu vivo hoje, a Matrix, vamos usar essa expressão, né, o sistema, todo ele é montado, preparado para nos enganar, né, para nos distrair de Deus, para nos distrair de Jesus, para dizer que não é bem assim, é a era da graça, então tá tudo já, né, pode tudo e tal. Então, o sistema é montado para esse engano. E o sistema ele funciona basicamente em cima de 3 grandes estímulos. É o estímulo visual, televisão, cinema, celular, estímulo visual. É estímulo sonoro, músicas e rádio, tal coisa, e escolha de palavras. Sim, irmãos, a escolha das palavras. Então, quando Paulo fala ali, quando Paulo fala assim, e nos convida a andarmos com humildade e mansidão, suportando-nos uns aos outros com amor, sim, é aquele, como diz aquele hábito do interior, né, dos mais antigos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, a paz de Cristo seja contigo, que exala esse amor, e muda, quebra essa corrente. Então, assim, mas é preciso que eu esteja vestido desse homem novo, né? Criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E aqui, no finalzinho desse versículo, do versículo 24, Paulo também chama a atenção, né, para a santidade da verdade. Então, é outra coisa que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, é que você fala da palavra, você fala de Cristo, você vai conversar alguma coisa com um leigo, enfim, ele já diz assim, você tá louco, esse cara aí é um careta, isso aí é um carola, isso aí é testemunho de Jeová, isso aí é não sei o que lá, ou seja, de algum modo até meio irônico, né? A verdade separa mesmo. A verdade santifica mesmo. Então, a gente só suporta esse tempo, né? Essa separação, quando a gente está já vestido do homem novo. Então, esse é o convite aqui que Paulo faz, é um capítulo extremamente instigante por isso, né? Por isso, abandonai a mentira, continuando no versículo 25, Paulo segue, por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E aqui Paulo dá a receita praticamente completa. Prática. Na prática é isso que nós temos que fazer. É isso que ele nos convida a fazer, na prática. Né? Respira aí. Toma fôlego. Calma lá, não precisa responder com pressa. Sabe? Organiza o pensamento. Num instante que você respira, é um instante que o Espírito Santo já faz um trabalho. E a palavra que você vai proferir, ela é de edificação, não de destruição. Né? Então, Paulo aqui, ele, na prática, façam isso. Na prática, é isso. Ainda, continuando no versículo 30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. E aqui, irmãos, a gente está terminando esse capítulo, né? E Paulo, no versículo 30 ali, diz uma frase extremamente interessante. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aqui, né, nós sabemos que o Espírito é vivo, porque o Deus é um Deus vivo. Então o Espírito é um Espírito vivo, compartilhado, comungado com cada um de nós. E aqui Paulo, ele está atribuindo um sentimento ao Espírito de Deus. Se anteriormente era dito assim, já foi dito, não pequeis contra o Espírito, porque para esse pecado não há perdão. E aqui Paulo diz então assim, não entristeçais o Espírito. E olha que mensagem grandiosa que Paulo nos dá, né? Então, eu sou um homem com espírito de homem, mas porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu busco no Senhor Jesus alcançar o Pai, né? E peço pelo derramamento do Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo é comigo também. E se eu não acreditar nisso, eu estou só jogando palavras ao vento. Então é preciso que eu, sabendo que o Espírito Santo é comigo, que eu procure agradar o Espírito Santo. E aqui, Paulo já deu a receita de como fazermos isso. Amando-nos uns aos outros, buscando pela unidade, sendo, como ali, dignos da vocação que fomos chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros com amor e procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo abre o capítulo falando da importância dessa unidade e termina reforçando. Mas no meio do caminho, ele nos dá uma receita prática de como devemos proceder, como devemos nos portar, né? E elevando, né, ressaltando sempre essa questão espiritual. Não é mais satisfazer as vontades da carne. Esse é o rudimento velho. Não é negar que eu sou humano, de carne e osso, que eu tenho as necessidades. Não é isso. Mas, se eu pegar, né, os meus sentidos, minha visão, né, eu posso olhar para onde eu escolho olhar. Né? Então, eu posso passar vários canais de televisão e escolher um ali, é uma escolha minha. Mas essa escolha está compatível com esse homem novo que Paulo propõe para mim? Então, eu sou levado a essa reflexão. Não está. Então, isso não me serve mais, porque isso vai entristecer o Espírito Santo. Não sou eu que vou ficar triste, não. É o Espírito Santo, conforme Paulo está dizendo aqui. Então, o cristão, ele assume essa relação com o Espírito Santo e fica feliz com isso, porque ele está agradando, né, e alegrando o Espírito Santo que é com ele. Se ele pede diariamente as bênçãos, as graças, as curas, os milagres, tudo a Deus, não é minimamente justo, é minimamente digno que ele faça coisas que alegrem o Espírito Santo. Conforme Paulo escreve aqui no final do capítulo 4, no versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra. Eu me lembro de
um dia o irmão Marlon dizendo assim, que tinha feito várias anotações, assim como eu também fiz várias anotações hoje à tarde, estudando com a irmã Michele, mas chega na hora, a gente acaba que é conduzido, né, os entendimentos vão surgindo, né, e, enfim, e é isso, irmãos, e toda honra e toda glória seja dado ao nosso Pai Criador, a todo instante, a todo momento, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queria saber se algum irmão gostaria de adicionar algum comentário, fazer alguma pergunta, antes da gente encaminhar para a finalização desse estudo. Bom, Ramos, glória a Deus pela mensagem. Eu gostaria de fazer a oração nesse instante. Então, os irmãos poderiam, aqueles que se dispuserem, fazer algum comentário, e eu também vou fazer um comentário após a oração. Tudo bem, irmão Ramos? Tudo bem, irmão? Por favor. Olhamos ao que está. Demos graças nesse teu Espírito, voz da tua palavra que veio até nós. Nós suplicamos que profissões que vêm celestiais da tua palavra nesta noite sejam acolhidos no nosso ser e que tragam profunda transformação à nossa alma. Que este novo ser ele seja formado em perfeição, à imagem e semelhança de toda a estatura que há em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Permaneça com cada um dos teus filhos, tua palavra poderosamente trabalhe em cada coração, nos dando a transformação celestial que almejamos, para que possamos entrar pelas portas na cidade santa, que em breve se revelará com a pátria final e gloriosa dos teus servos. É isso que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu gostaria de louvar o nome do Senhor por essa noite. Bendito seja o seu santo nome. E gostaria de agradecer ao irmão Ramos pelo disponibilidade, por te permitir ser pelo Espírito de Deus nessa noite, pela experiência. Eu tenho certeza que o irmão Ramos vivenciou, uma experiência que lhe trouxe uma profundidade maior dentro da palavra, ao ministrar a palavra, com certeza, primeiro a ser ministrado. Eu tenho certeza aqui que todos os irmãos se sentiram muito bem, agraciados, que o irmão foi usado como instrumento pelo Espírito de Deus para transmitir essa mensagem, que cada coração foi tocado de uma maneira especial. E também, meu irmão, da mesma forma, nós queremos que o irmão continue fazendo essa ministração, que o irmão entre nesse compromisso também, que outros irmãos aqui têm assumido, para trazer a mensagem, ministrar a mensagem mais vezes. Irmão Ramos, aceite esse convite em nome do Senhor Jesus, tenho certeza que é o desejo de todos os irmãos aqui nessa noite. Amém, irmão. Como eu vou dizer assim, né, eu faço o que posso, irmão. Assim, eu estava bastante comprometido com um monte de coisa e eu preferi não me sobrecarregar muito, né? Mas eu tô aqui, o que eu puder fazer, que tá do tamanho da minha largura, da minha profundidade, do meu alcance, irmão, conta comigo, tá? Porque não é por mim, é pela obra do nosso Pai Criador, né? E isso é o que foi lido, é o que foi dito aqui, é o que tem sido dito, né, há bastante tempo. Então, eu estou disponível para essa obra, né, irmão? Não tem como ser diferente, né?